Ó poderoso Yahweh dos exércitos, em tua presença, Pai, coloco-me em nome de Yahshua o Mashiach, nosso Salvador, nosso irmão mais velho. Obrigado, Pai, por ele e pela obra que tu, ó Pai, o capacitou a fazer. Uma obra de salvação, uma obra, Pai, de redenção. Obrigado pela vida de Yahshua Mashiach, pois é pela vida dele, Pai, que nós garantimos o direito de viver, o direito, Pai, de escapar da condenação do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é Yahshua Mashiach, o teu unigênito Filho, o teu único Filho. E isso dentro da categoria dele, Pai, porque tu tens vários filhos, milhões, bilhões de outros filhos, porém na categoria de Yahshua, somente Yahshua. Por isso ele é o teu primogênito e é também o teu unigênito, porque não tem ninguém igual a Yahshua. E a propósito, Pai, te agradeço por conhecer o meu irmão mais velho, Yahshua, e através dele, Pai, conhecer a Ti, não como ainda conhecerei na eternidade, mas com conhecimento de agora, Pai, o suficiente para não estar embaixo de idolatria e nem cair, Pai, na tentação de adorar outro ser que não seja Tu, ó Pai, pois Tu é o único digno de adoração. E por isso, nessa pregação, Pai, eu quero te pedir que Tu visite os Teus eleitos espalhados em todo o mundo, aqueles que vão cifrar para o arrebatamento, representado pela cevada, e aqueles que vão ser colhidos por último, Pai, representado pelo trigo. Ambos precisam, Pai, conhecer a Ti e conhecer a Yahshua, porque se não conhecermos, corremos risco, Pai, de estar embaixo de idolatria. Eu peço a Ti nesta hora que o Teu Ruach Kadosh esteja com Teu servo que fala contigo agora e também com aqueles que hão de Te ouvir através dessa mensagem. Em nome de Yahshua, o Mashiach, assim seja. Eu sou o Shaul, profeta de Yahweh. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, a respeito da importância de conhecermos o Pai e o Filho. A importância de nós conhecermos a diferença principal que há entre o Pai e o Filho. E trazendo para uma realidade, se você é pai, se você é mãe, você sabe que você, na hierarquia, você está acima do seu filho. Tu jamais vai deixar o seu filho bater no seu rosto. Nunca. Porque tu espera dele respeito. E nós precisamos entender essas coisas para que nós, irmãos, não venhamos a cair em idolatria. Porque muitos têm caído em idolatria por não conhecer quem é Yahweh e quem é Yahshua. O sistema religioso, ele está todo embaixo de idolatria. E que sistema religioso que eu estou falando? De que sistema religioso? De todos que vocês conhecem. Por exemplo, nós e Aldim, nós não participamos, nós não fazemos parte de um sistema religioso. Yahweh não tem uma religião nessa terra. Yahweh tem um povo. E ele fala lá em 2 Crônicas 7,14, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, ele fala categoricamente a respeito de um povo, ele não fala a respeito de uma religião. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque foi exatamente através da religião que Satanás trouxe diversos enganos, vários enganos na face da terra. A religião, ela é usada pelo inimigo para trazer engano, não é para trazer luz.
mas sim para trazer trevas. E nós não participamos de nenhuma religião, nós não fazemos parte de nenhuma religião, nós fazemos parte de um povo. E esse povo é aquele que se chama pelo nome de Iau. Esse povo é um povo peculiar, irmão. É um povo especial. É um povo que tem uma característica única. E qual é a característica desse povo que se chama pelo nome de Iau? A característica desse povo é que eles são Iaudim. Dim no hebraico é povo. Iau é o nome do nosso Criador. Salmos 150, versículo 6, ele diz: tudo que tem fôlego, louve ao Criador. O leão tem fôlego, né? Ele louva. Iau, iau. O cachorro, o lobo, iau, 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 iau. A criança recém-nascida, no chorinho dela, iau, 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 iau. O gato, miau, miau. Tu isola o M, o que que fica? Qual é a palavra? Qual é a frase que fica? Iau. Então nós precisamos conhecer o nosso pai, o nosso irmão mais velho, Iau Shomashia, o nosso pai Iau, e nós precisamos conhecer o quão diferente é o nosso pai Iau daquilo que o sistema ensina. O sistema ensina, irmãos, que o pai e o filho é a mesma coisa, ou são a mesma coisa. O pai e o filho, eles podem ter o mesmo caráter, eles podem ser iguais no caráter, na personalidade, mas nunca iguais na posição. Porque o pai é quem gera o filho. O pai não é gerado pelo filho, e sim o filho é gerado pelo pai. E nós precisamos entender essas coisas para não estarmos embaixo de idolatria, conforme o sistema religioso que nós conhecemos hoje, está todo embaixo de idolatria. E eu quero mostrar para vocês algumas diferenças que há entre o pai e o filho. E já quero convidar vocês a abrir as escrituras comigo. Aqui, eu vou abrir aqui as escrituras, se vocês quiserem acompanhar com a sua Bíblia, para poder ainda ter mais concordância ainda, tudo bem, mas a Bíblia vai estar aqui aberta. Ó. Eu já abri ela aqui e nós vamos ler. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra as dos terrestres. Nós bem sabemos, irmão, que esses corpos terrestres, falando de corpo, a gente pode usar a analogia do nosso próprio corpo. O nosso corpo não é igual ao corpo dos anjos. O corpo dos anjos é corpo celeste. O corpo do homem é corpo terrestre. E há diferença. O corpo dos anjos, eles não precisam de avião, de nenhum meio de transporte para se locomover. Nós não. Nós, para se movermos de um lugar para outro, nós precisamos das nossas próprias pernas ou de meio de transporte que possa nos levar a um lugar mais longe. Então há diferença entre o corpo terrestre e o corpo celeste. Agora, olha uma coisa interessante, ó. Versículo 41. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. O que nós podemos, irmãos, entender a respeito dessa leitura que nós fizemos? Por exemplo, o Pai, a glória do Pai é diferente da glória do Filho. O Filho não tem a glória igual o Pai tem. Por exemplo, se nós formos olhar na analogia do Sol e da Lua, é uma analogia, irmãos, é uma metáfora. Eu vou aqui abrir as escrituras aqui com vocês mais uma vez. Eu vou lá em Salmos 84, 11. Ali está falando, irmãos, da analogia
da analogia do Sol. Quem é que representa o Sol? 84, 11. Quem é que representa o Sol? Ou seja, o Sol é uma tipologia de quem? Do Pai ou do Filho? Olha só. Porque Iau, o Criador, é Sol e escudo. Porque Iau, o Criador, é Sol e escudo. Iau dará graça e glória. Ou melhor, Iau dará benevolência e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Então, irmãos, Iau, ele é representado então pelo Sol. E Iauxa? Iauxa é representado pela Lua. Porque lá no Apocalipse 12, nós vemos a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Vestida de sol. Por que a mulher está vestida de sol? Porque ela tem a justiça de Iau. Quem é a justiça de Iau? É Iauxa. Por que Iau é Por que Iauxa é a justiça de Iau? Porque Iauxa veio pagar o preço, o qual nenhuma outra criatura em todo o vasto universo teria condições de pagar. Porque Iauxa, irmãos, ele é o primogênito, o unigênito, e só ele poderia pagar o preço. E Iau, para poder pagar o preço da nossa redenção, ele teve que enviar Iauxa. Quando diz que Iau, ou melhor, que Iauxa é Iau aqui conosco, isso não é verdade, irmãos. Iau jamais daria o seu rosto para ser esbofeteado por Satanás. Bem que Satanás gostaria de bater no rosto de Iau, no rosto do pai. Ele gostaria de bater no rosto do pai. Mas ele só pôde bater no rosto do filho. E ele, por causa disso, tem já um fim determinado para ele. É evidente que o nosso soberano pai, ele não podia descer à terra. Quando alguém fala que Iauxa é Iau conosco, isso não é verdade, irmãos. Iauxa é Iauxa. Iau é Iau. Iau é o soberano do universo. Para que nós pudéssemos ser salvos, ele mandou o que ele tinha de mais precioso, o seu filho. E por sua vez, o seu filho, por amor de nós e também por amor ao Pai, ele despiu da natureza divina dele, entregou a natureza divina para sempre na mão do Pai, porque ele foi criado com divindade, irmãos. Porque se ele não fosse criado com divindade, ele não poderia conhecer o Pai. Por isso, Iauxa é único em sua espécie. Nenhum outro ser foi criado com divindade. E nenhum outro ser terá divindade como Iauxa tinha antes dele entregar ao Pai. Hoje, Iauxa, ele é revertido de humanidade. Ele é 100% homem. Que um ser, um todo, ele não pode ser 100% homem e 100% Iau. Não. Ele é 100% homem. Porque a sua divindade ele despiu, ele renunciou dela, assumiu a natureza humana e está para sempre nessa natureza humana. Por isso ele intercede ao Pai por nós. E como homem, ele não intercede como um ser divino. Ele entregou essa divindade ao Pai. Ele entregou essa divindade ao Pai e em nenhum lugar das Escrituras, irmãos, diz que ele apanhou de volta essa divindade que ele tinha com o Pai antes de vir à Terra. Ele deu o maior presente dele para o Pai, algo que o Pai havia o constituído, revestido Iauxa de divindade, e agora Iauxa pega o maior presente que Iau deu a ele e devolve ao Pai. Pai, toma aqui minha divindade, nós precisamos salvar a raça humana, eu vou me revestir da humanidade e para sempre, Pai, estarei como um ser humano, porque ele mesmo diz a respeito do seu corpo humano
na eternidade, pessoas vão perguntar a ele: que feridas são essas em tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés? Não tem ferida do lado não, irmão. Ferida do lado é coisa lá da Igreja Católica que botou no Evangelho de João, que é um evangelho cheio de gnosticismo, cheio de coisas gnóticas, coisas que não têm confirmação nos outros evangelhos. E Alcha, ele fala, né, que pessoas vão perguntar a ele: que feridas são essas em tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigo meu. Irmãos, e Alcha, num corpo divino, ele não tinha marca. Por isso, as escrituras mostram que ele é 100% homem, porque no seu corpo tem as marcas do madeiro. E no corpo dele, antes de se tornar homem, antes de se tornar humano, ele era divino, e naquele corpo, irmãos, jamais sofreu marca. E aquele corpo que Alcha tinha antes de vir à Terra, aquele corpo, aquela divindade, e Alcha entregou ao Pai. E Alcha deu o maior presente dele ao Pai para nos salvar. E por sua vez, o Pai deu o melhor, o maior tesouro que ele tinha. Porque quando Iau criou todas as coisas, irmãos, e Alcha foi criado com divindade, com perfeição, com tudo, com a capacidade de participar da divindade do Pai. Por isso que Yahshua disse que a honra de assentar ao lado dele no trono compete ao Pai dar para quem ele quiser. E o conhecimento do Pai compete ao Filho revelar a quem o Filho quer, a quem o Filho quiser revelar. De modo que toda essa estrutura que nós precisamos entender a respeito do conhecimento do Pai e do Filho é fundamental, irmãos. É fundamental por quê? Porque conhecendo o Pai e o Filho, nós vamos adorar quem realmente merece ser adorado, quem realmente é digno de ser adorado. Por que é só o Pai? Só o Pai é digno de ser adorado. Por quê? Vamos, irmãos, vamos dar uma olhada mais uma vez na Bíblia. Agora nós vamos abrir em 1 Coríntios 11, versos 1 Coríntios 11, Primeiras Coríntios 11. 1 Coríntios 11, verso 3, para que a gente possa ter uma noção daquilo que nós estamos falando aqui, irmãos. 11, 3. Mas quero que saibais que o Machia é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e o Criador a cabeça do Machia, a cabeça de Yahshua, né, irmãos? O Criador é a cabeça de Yahshua. Então aqui, irmãos, dentro dessa leitura que nós acabamos de fazer, vou ler mais uma vez. Mas quero que saibais que o Machia, na palavra Cristo ali, eu estou lendo Machia porque é a palavra dentro do hebraico. É a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e o Criador a cabeça do Machia. Todo homem que ora profetiza tendo essa cabeça coberta, tendo a cabeça coberta, profetiza tendo a cabeça coberta. Desonra sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza, deixa eu ler mais um pouquinho aqui, irmãos, para que possamos aproveitar mais a gema dessas informações. Todo homem que ore ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E quem é a cabeça, irmãos, do homem? É Yahshua. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada.
Tá vendo? Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Por que, irmãos, essas explicações todas aqui? Porque há um mecanismo de honra e de desonra. Por exemplo, se Ialcha exigisse, pedisse adoração, ele estaria desonrando ao pai, porque o pai é o cabeça de Ialcha. O pai é maior do que Ialcha. Lembra Ialcha falando? O pai é maior do que eu. Então, se Ialcha pedisse adoração, ele estaria desonrando o pai. Por que ele estaria desonrando o pai? Porque o pai é o cabeça dele. Então, Ialcha é o corpo de Ial. Ialcha é o corpo de Ial. Como o homem é o corpo de Ialcha. Entende, irmãos? E a mulher, o corpo do homem. Por isso há essa hierarquia, essa posição de poder. Não é que nós, como cabeça da mulher, nós devemos maltratar a mulher. Absolutamente, nunca isso pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque a mulher é o nosso corpo, irmãos. Se a gente maltrata a nossa mulher, a gente está maltratando o nosso corpo. Por que Ialcha não maltrata a igreja? Porque ele estaria maltratando o seu próprio corpo. Porque Ialcha é o cabeça da igreja. É o cabeça do homem. Então Ialcha, ele não maltrata a sua igreja. E Ial não maltrata Ialcha. E por sua vez, irmãos, Ialcha respeita a hierarquia paterna. A hierarquia que o pai é exclusivamente dono. E qual é a hierarquia que o pai é exclusivamente dono? É a soberania, irmãos, é a supremacia. Ialcha, ele não é soberano igual ao pai, ele não é supremo igual ao pai. Não. Tudo que ele faz é porque o pai concorda. Ialcha não faz nada que esteja fora do agrado do pai. Ialcha não faz nada, irmãos, e é por isso que nós temos que conhecer Ialcha. Que ao conhecer Ialcha, nós não vamos cometer o ato da idolatria. E lembra, Ialcha no deserto, sendo tentado por Satã, Satã ofereceu a ele todos os reinos dessa terra, e Ialcha o repreendeu, que Satã queria que Ialcha o adorasse. Ialcha então disse a ele: somente ao teu Criador adorarás, somente a ele servirás e somente a ele prestarás culto. Ele nos ensinou ali, irmãos, trindade. Ialcha não disse somente ao Pai, somente ao Filho e somente ao Espírito Santo adorarás. Ialcha nunca, jamais ensinou trindade. E nenhum discípulo, nenhum apóstolo jamais ensinaram trindade. Nunca nós vamos encontrar nas Escrituras, mesmo esse paganismo todo que existe nas Escrituras, na Bíblia, nós vamos encontrar alguém ensinando trindade. Por isso é importante nós conhecermos quem é o Pai e quem é o Filho, a diferença que existe entre o Pai e o Filho. Se você for olhar a diferença que há entre você e seu filho, você e sua filha, você pai e seu filho, você mãe e seu filho, há uma diferença absoluta. Dentro de uma hierarquia, dentro da família, quem é o cabeça? Quem está no topo? É o pai. O pai está no topo. Aí depois vem a mulher, a mãe, dentro da hierarquia. A mãe não pode revogar uma ordem do pai, porque aí ela estará estragando o seu filho. Então, Ial é o soberano do universo. Ele é quem nos guarda. É ele que é digno de adoração. E ao entendermos isso, nós vamos estar de acordo com as Escrituras sempre, irmãos. Sempre vamos estar de acordo com as Escrituras. Por isso nós precisamos saber a diferença que há entre o pai e o filho. A diferença do pai e do filho.
Há diferença, irmão, na sua própria família, você há de concordar que há uma diferença absoluta entre você que é pai e seu filho. Há uma diferença absoluta. O pai nunca é subordinado ao filho. Nunca é subordinado ao filho. Quando o filho está acima do pai, num contexto diferente, que aí já é um contexto de, vamos dizer, um contexto de Alzheimer, de demência, aí não é que os papéis se invertem, não é que o pai vai continuar sempre tendo que ter o respeito do filho, mesmo que ele esteja com Alzheimer, mesmo que ele esteja com demência, ele é digno do respeito do filho. O filho tem que tratar ele com respeito. Não é porque agora ele está com uma doença que mexe com a sua estrutura emocional, que ele já não tem discernimento do que é certo e do que é errado, que o filho vai ter direito de maltratar o pai. O pai pode estar até com demência, pode estar até com Alzheimer, mas o filho tem que lembrar que aquele é o pai dele. E, portanto, ele não pode maltratar o pai. Ele não pode desrespeitar o pai. E tomar algumas atitudes que não honra o pai. E eu não tenho mais pai, humanamente falando, mas tenho minha mãe. E se porventura ela tiver de ficar comigo e eu tiver de cuidar dela, eu tenho que fazer, irmãos. Eu não vou jogar minha mãe num asilo, mas eu sei que ela não vai permitir que isso aconteça, porque além de nós estarmos há poucos anos do arrebatamento, minha mãe também é uma Ialdim e procura se alimentar também dentro de uma estrutura, no mínimo razoável, a respeito da saúde dela. E nos alimentarmos decentemente, irmãos, ajuda a gente ficar livre dessas coisas que atingem a velhice. Como eu estou falando aqui de relacionamento de pai com filho, mesmo na estrutura, quando nós somos responsáveis por nossos pais, quando eles chegam na velhice, na qual eles já não têm a capacidade de se autossustentar, não, porque eles têm a aposentadoria deles, não é isso. Como que eu posso falar? Autonomia sem nossa supervisão, eles não podem mais viver sem a nossa supervisão, principalmente os pais que já estão de idade avançada e já a mente já não é mais a mesma. Eles estão agindo agora como criança. Então nós passamos a ser responsáveis por eles, mas nunca superior a eles. Ser responsável por eles, como eles sempre foram a vida inteira por nós, não nos torna superior a eles. Não faz com que nós sejamos superior dentro do quadro da família. Sempre o pai e a mãe vão estar no topo. O pai no topo mais pleno, no topo máximo. A mãe um degrau abaixo. E nós precisamos, irmãos, entender toda essa estrutura, entender todo esse bojo doutrinário, esse arcabouço doutrinário a respeito de quem é o pai e quem é o filho, para que nós não venhamos a estar embaixo de idolatria. A humanidade, o sistema religioso, colocou a humanidade toda embaixo de idolatria. Até nós, irmãos, estivemos embaixo de idolatria, que na parábola das 10 virgens, todas dormiram. Todas, absolutamente todas dormiram. De modo que nós fomos despertados, nós de Filadélfia, representados pela cevada, fomos despertados. Nós temos mais luz do que Laodiceia, até porque Ialcha está por lá de fora batendo no coração de Laodiceia, na porta de Laodiceia. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se ouvir minha voz abrir a porta, entrarei em tua casa, cearei com você e você ceará comigo. Nós somos privilegiados, porque nós fazemos parte da igreja de Filadélfia, nós fazemos parte da cevada que vamos ser arrebatados. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente,
em nome de Yahshua o Machia. Nosso Pai, em nome de Yahshua o Machia, entrego essa mensagem em tuas mãos e peço que o Ruach Kadosh, Pai, leve ela, Pai, leve a todos os corações de teus eleitos, daqueles que fazem parte da cevada, daqueles também que fazem parte do trigo, para que eles possam conhecer quem és tu, ó Pai Yahweh, e quem és Yahshua, o Salvador. Obrigado pela vida dele, Pai. Obrigado porque ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Toma-nos em tuas mãos, nos cubra com o escudo da tua benevolência e faz com que a tua bênção, Pai, chegue a cada inscrito desse canal e também àqueles que hão de se inscrever. Em nome de Yahshua, o Machia. Assim seja.